com teu coração me oferto. E aí galera, beleza? Que bom poder mais uma vez dirigir a palavra a vocês. Este é o nosso programa Verbo da Vida, meditando a palavra do domingo com todas as pessoas que acompanham o nosso canal. Aliás, se você não se inscreveu no canal, peço a você, divulgue o canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e o seu comentário. Esse é o 5º domingo do tempo comum. E de certo modo, desde a semana passada, estamos vendo desdobramentos do Evangelho que ouvimos no 3º domingo. Só para recapitular, no 3º domingo nós escutamos Jesus dizendo que o reino de Deus estava próximo e que era necessário que nós nos convertêssemos e acreditássemos no seu Evangelho, na sua boa notícia. No domingo passado a gente já viu um pouco os desdobramentos do que isso significa e hoje não é diferente. A cena se passa em Cafarnaum. Jesus estava na sinagoga, mas já no primeiro versículo, o evangelista Marcos nos mostra Jesus saindo da sinagoga e se dirigindo à casa de Simão Pedro. Aqui é importante notar que quando o evangelista Marcos diz que Jesus sai da sinagoga para ir à casa de Pedro, Marcos está mais do que querendo descrever um trajeto, fazer uma simples narrativa. Na verdade, existe aí um objetivo muito claro. Marcos está dizendo que, de certo modo, como a gente diz no popular, lá no interior, a sinagoga já deu cacho, já produziu seu fruto, já não está dando mais nada. Ou seja, o tempo daquela fé preparatória para a vinda do Messias chegou. E, portanto, de certo modo, aquilo que se pratica na sinagoga caducou a ponto de Jesus oferecer um outro tipo de experiência de Deus. Agora, uma experiência de Deus que se aproxima. Lembra de Jesus dizendo no 3º domingo, o reino de Deus está próximo? Pois bem, Jesus, como o próprio reino em pessoa, se aproxima. E se aproxima das pessoas na sua vida íntima. Inclusive entra na casa das pessoas. Jesus vai visitar a vida da família de Pedro. Família essa que passava por dificuldade, porque a sogra de Pedro estava doente. Então aqui já colhemos um primeiro significado. Ora, nós não somos contrários a que o nosso grupo de fé tenha um espaço de oração, no qual a gente possa se reunir, adorar a Deus, celebrar os nossos templos. Eles são lugares desejáveis e santos. Entretanto, uma igreja que vive às voltas do altar, mas não se utiliza da força recebida na Eucaristia para andar até o povo de Deus, se a igreja não faz isso, não é em saída, não é missionária, ela anda na contramão daquilo que Jesus nos ensina hoje. Jesus saiu da sinagoga. Saiu da sinagoga não para negá-la, mas saiu da sinagoga para dizer que é junto ao seu povo que ele deve estar. Então nós precisamos estar atentos a quem precisa da graça do Evangelho e da luz do Evangelho, e nós podemos ser portadores disso. Por isso Jesus é missionário e nós também devemos ser. E São Marcos cuida de aprofundar ainda mais o sentido da proximidade. Quando Jesus diz o reino de Deus está próximo, São Marcos agora nos mostra esse reino se aproximando até fisicamente, porque Marcos diz que quando Jesus sabe da doença da sogra de Pedro, Jesus se aproxima dela e toma pela mão para levantá-la, para curá-la. Essa proximidade, inclusive física, mostra a proximidade de Deus na nossa vida. Deus se importa com a nossa vida. Deus é próximo da gente. A gente precisa crer, a gente precisa notar. Domingo passado nós vimos que os primeiros discípulos chamados à beira do mar deram uma resposta pronta, exemplar ao chamado de Jesus. Deixaram tudo e imediatamente seguiram Jesus. Essa mulher, a sogra de Pedro, a mesma coisa. Ela, uma vez tocada pela proximidade do reino de Deus, que era o próprio Jesus, o que ela faz? Fala muito obrigado, valeu Jesus, e vai cuidar da sua vida? Não. Naquele exato momento, aquela mulher se levanta e, já que está curada, se põe a servi-los. O verbo servir aqui é um indicativo daquilo que a gente deve fazer. Tem muita gente que anda na igreja de modo esporádico e atrás de milagrinhos, atrás de graças, atrás de coisas que demonstram
de certo modo, a postura interesseira de alguns determinados tipos de religiosidade. Não, nós não devemos andar atrás de milagres, pura e simplesmente. Podemos pedi-los quando necessitamos deles, sim, mas a nossa religião, mais do que uma religião de milagres, é uma religião de compromisso. Aquela mulher, uma vez tocada, miraculada, é agora servidora. Quem recebe a graça de Deus e não percebe que Deus quer fazer um outro milagre, mais do que aquele pontual e visível, mas um milagre na vida, transformando aquela vida em serviço, essa pessoa não entendeu o propósito de Jesus e desperdiça as oportunidades de graça, não aproveita delas para tornar a vida uma vida mais de Jesus. Então aí um segundo ponto, Jesus deseja que nós sejamos gente que serve, gente que se propõe a servi-lo tantas vezes nos irmãos que precisam da gente. São Marcos continua a narrativa e ele mostra que a cidade fica empolvorosa, todo mundo quer trazer os seus doentes e os seus endemoniados à porta da casa de Pedro, porque sabe que Jesus está ali. Jesus é solícito, Jesus é alguém que trabalha sempre e ele atende as pessoas e com muito amor cura, liberta as pessoas. Mas é interessante que depois desse frenesi de atividades, São Marcos nos mostra uma outra cena que deve nos tocar, deve nos impactar. E que cena é essa? Jesus levanta ainda de madrugada e se retira para um lugar isolado para rezar. Atenção aqui para 2 pontos. Jesus se levanta de madrugada e São Marcos ressalta isso, o horário difícil. Não se trata de uma atividade muito normal, natural ao nosso corpo depois de um dia de muito trabalho, em que Jesus atendeu tanta gente, acordar de madrugada. Em geral, quando a gente se cansa, a gente quer dormir, não é? No entanto, Jesus faz a opção de levantar bem cedo, quer dizer, ele se esforça para aquilo. Ora, se ele se esforça para aquilo, ele está ensinando para nós algo sobre a oração. A oração não é uma atividade natural, que a gente faz só quando nos agrada, que a gente faz só quando nos dá na telha, como a gente diz no popular. Não. Oração que é oração é compromisso, e compromisso custa, e compromisso requer disciplina. Sem disciplina, a gente não consegue nada de bom na nossa vida, e a vida espiritual, a mesma coisa. Então, oração é algo que precisa da nossa disciplina, do nosso esforço. E vejam só que outro ponto bonito. Jesus reza, isso não é tão óbvio, ele é Deus feito homem. Deus reza a Deus, o Filho reza ao Pai. Isso é muito bonito, porque Jesus, enquanto Filho de Deus, quer estar em contato com seu Pai, e enquanto verdadeiro homem, precisa iluminar a sua humanidade. Que coisa bonita! O próprio Deus feito homem vai rezar. Então fica a dica aí, né? Se Jesus, que é Jesus, foi rezar, imagina a gente. Se a gente não rezar, a gente não vai a lugar nenhum. Não dá para viver uma religião de situações esporádicas. Não. É preciso disciplina. Uma disciplina no pouco, mas uma disciplina. E por fim, um 4º ponto e último ponto, o evangelista termina dizendo que depois que Jesus é procurado pelos discípulos, porque eles ficaram dormindo, mas Jesus foi rezar, Jesus propõe de andar para outras cidades. Talvez fosse mais cômodo ficar ali. Jesus estava com a corda toda, o pessoal gostava dele, ele era famosão. Porém, não, ele precisava sair, ele precisava andar. A narrativa terminando assim quer indicar para a gente que o caminho é sempre em frente. A gente nunca pode parar, nunca pode estagnar na nossa vida. Quem para, de certo modo, apodrece no seu caminho, na sua falta de perspectiva. O caminho é para frente, olhar para frente, andar sempre em frente. Isso nos diversos âmbitos da vida e na missão da igreja, a mesma coisa. Deus te abençoe, te faça um peregrino do Senhor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.